que o médico te perguntou se você faz sexo anal? O que o médico tem a ver com isso? Gente, hoje nós vamos ver que todo mundo tem a ver com isso. Vamos dar uma olhada nisso? Olá, me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal. E, gente, curte o vídeo, não custa nada, vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a sugerir esse tipo de conteúdo para quem está precisando. Então, curte agora, não custa nada. Então, vamos lá. Você foi consultar com um clínico geral, ou no meu caso, com um coloproctologista, e ele pergunta sobre a sua vida sexual, especificamente se você faz sexo anal. O que o médico tem a ver com isso? Bem, na verdade, todo médico deveria perguntar sobre isso. Recentemente, o CDC, que é o Centers for Disease Control dos Estados Unidos, lançou uma cartilha de como abordar esse tipo de assunto e falando da importância disso na anamnese do médico, tanto generalista como do especialista. Recentemente eu fui chamado para falar no Congresso Brasileiro de Coloproctologia sobre atualização na anamnese, coisas que a gente deve perguntar. Então vamos entender a importância dessas perguntas. Primeiramente, gente, a vida sexual ela vai influenciar nos tipos de fatores de risco que a gente tem para doenças tanto infecciosas, mas também para o risco de câncer em algumas situações. Como assim? Bem, primeiramente, gente, quantos parceiros a pessoa já teve na vida e nos últimos 12 meses? E se a pessoa teve um parceiro só nos últimos 12 meses, esse parceiro é recente? Como que isso vai fazer diferença? Gente, quando a gente tem múltiplos parceiros ou troca de parceiro, a gente está sujeito à transmissão de doenças. No caso do HPV, que é um vírus, ele tem uma alta prevalência na população. Isso quer dizer que muita gente tem, já teve contato, continua carregando aquele vírus e nem sabe, não manifesta. O HPV é aquele vírus responsável pelas verrugas na região perianal, na região genital. Só que muitas vezes ele não manifesta, não vai ter nenhuma verruga, a pessoa não tem nada, mas ela é capaz de transmitir aquele vírus. Então, se a pessoa tem um parceiro novo ou teve múltiplos parceiros, isso aumenta o risco de transmissão. E olha só, gente, a camisinha, o preservativo, ele não protege 100%. Então, se a pessoa teve relação, ela tem risco de ter contraído esse vírus e tem risco de transmitir esse vírus. E como que isso influencia? Como eu falei, no risco até de câncer. O HPV é o principal fator de risco para o câncer de colo uterino e também o câncer de ânus. Quem faz a prática do sexo anal tem um risco mais de 20 vezes aumentado de câncer de ânus. Olha que diferença que isso faz. Então é muito importante a gente perguntar isso. O que o CDC fala também? Que a gente não deve ter presunções sobre a vida sexual da pessoa. Porque se a gente olha para a pessoa, não dá para falar que aquela pessoa faz sexo anal, não faz, tem relacionamento com homens, com mulheres. Então isso é muito importante de a gente perguntar. Então não se sinta ofendido. É importante o médico ter um ambiente que permita que você se abra, converse sobre esse assunto, e é importante esclarecer que são perguntas pessoais, mas são perguntas muito importantes. Fora isso, existem outros riscos, principalmente aí as ISTs, por exemplo, a sífilis, a gonorreia, a clamídia. A clamídia e a gonorreia, gente, em até 50% dos casos elas andam juntas e elas em muitos casos vão ser também assintomáticas. Olha que coisa, a pessoa contrai aquela doença, que no caso é transmitida por bactérias, ela tem a doença ou ela não tem manifestação e ela pode transmitir. Então a pessoa pode ser totalmente assintomática e pode estar transmitindo. E outra coisa também, né, gente? Como eu falei, não é 100% a proteção com preservativo. Quando que o preservativo é eficaz em bloquear a transmissão de uma doença? Quando é uma doença transmitida pelo sêmen, por exemplo. Por quê? Aí o sêmen fica retido no preservativo e não vai ter a transmissão. Mas doenças que são transmitidas pela pele, pelo contato com outras secreções, essas doenças podem ser transmitidas. Então, o preservativo não protege 100% contra HPV, clamídia, gonorreia, sífilis, entre outras. E é por isso que é importante a gente abordar esse assunto e conversar. Fora isso, como eu falei, a sífilis, gente, ela vai manifestar muitas vezes com uma verruga que a gente chama de verruga plana, né, ou condiloma plano, mas ela pode não manifestar no local e às vezes a manifestação pode ser intrarretal, pode ser uretral e a pessoa nem perceber que está manifestando e está transmitindo. Depois disso, a sífilis costuma ter uma melhora e ela vai manifestar de novo depois de algumas semanas, sendo a forma sífilis secundária, que muitas vezes é quando a gente vai fazer um diagnóstico. E depois, ela também melhora
costuma melhorar e vai manifestar muito mais para frente com a sífilis terciária. Por isso que é importante, gente, na presença de qualquer sintoma, tem que procurar atendimento e tem que tratar, porque às vezes é aquela forma secundária que depois ela vai ficar quiescente, vai ficar quieta ali e depois vai manifestar muito para frente, podendo ter até acometimento neurológico. Além disso, algumas dessas doenças têm risco de transmissão até intraútero. Então, se a mãe estiver infectada, e é por isso que no pré-natal vai ser feita toda uma abordagem dessa questão da vida sexual, vão ser feitos vários exames para bloquear esse tipo de transmissão. Além disso, uma transmissão que é muito importante, né, que vai ter a ver com a vida sexual, seria a transmissão do HIV. Hoje em dia a gente tem a PrEP e tem a PEP. O que são essas letrinhas aí? Gente, PrEP seria aquela profilaxia pré-exposição, ou seja, a pessoa toma uma medicação antes de ser exposta ao vírus. Então, se ela tiver uma relação desprotegida usando a PrEP, ela não vai contrair o HIV. Mas lembrando que a PrEP protege contra o HIV, gente, ou seja, a pessoa pode contrair outras doenças sexualmente transmissíveis. E o que é a PEP? Seria a profilaxia pós-exposição, ou seja, a pessoa teve um contato desprotegido de risco, sem saber se o parceiro tem HIV ou sabendo que tem, né, gente? Aí tem que usar essa profilaxia pós-exposição. São medicações que vão impedir a transmissão do HIV e são altamente eficazes, todas as duas, desde que usadas de forma correta. Então, vocês estão entendendo, gente, a importância de ter essas perguntas, porque se a pessoa tem relação com múltiplos parceiros, ou tem um parceiro recente, não usou um preservativo, ela está sob risco de contrair o HIV, que vai ser um problema para a vida toda. É claro que hoje em dia, quem tem HIV tem vida normal, tratando isso aí, mantendo o vírus como indetectável, o CD4 alto, a pessoa não tem imunossupressão, não tem AIDS, mas é uma coisa que vai ter que tomar medicação para a vida toda. Então é importante a gente entender esses riscos e é por isso que é importante abordar esse assunto. Agora, qual que é a questão do sexo anal em si em relação ao sexo vaginal ou outras formas de sexo? O canal anal e o reto, eles têm uma vascularização diferente, por exemplo, da vagina, da boca, ou seja, aquela região é mais frágil e mais suscetível a traumas. Isso quer dizer que quando tem um trauma, tem uma lesão e vira uma porta de entrada para infecções, inclusive todas essas que eu falei. Então isso aumenta o risco de transmissão de doenças. E é por isso que o sexo anal ele deve ser feito dentro de certas formas de cuidado. Entre elas, primeiramente, né, gente, o uso do preservativo, como eu falei. O preservativo vai bloquear a transmissão de múltiplas doenças, ou pelo menos reduzir o risco. Fora isso, gente, vai diminuir o risco da infecção urinária, por exemplo, em quem está fazendo a penetração. Por isso que é muito importante que use, mesmo quando é um parceiro fixo. Outra forma da gente bloquear a transmissão de doenças seria no uso da lubrificação. O reto, ele não produz lubrificação igual, por exemplo, a vagina. Então, numa relação retal, numa relação de sexo anal, a pessoa deve usar preservativo para diminuir o risco de trauma, diminuir o risco de escoriações, fissuras, microfissuras, que seriam essas portas de entrada. Então, o lubrificante, ele atua também diminuindo o risco de infecções, diminuindo o risco de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Fora isso, né, gente, muito cuidado. Lembrar que essa mucosa ela é mais frágil, como eu falei. Então, quando for ter uma relação do tipo sexo anal, tem que tomar cuidado para não machucar. Tem que ir dando feedback ali entre os parceiros para não ter trauma. Lembrando que se tiver machucado, o ideal é que pare, espera aquilo ali melhorar, deixar cicatrizar totalmente antes de ter uma nova relação. Pode ser feito aqueles banhos de assento, evitar trauma depois, usar algumas pomadas pode ajudar, né, gente? Fora isso, uma coisa que muitas vezes as pessoas negligenciam na prática sexual e que é importante a gente abordar é o uso de objetos, né, para gratificação sexual. O uso de objetos, especialmente na região do reto, tem que ser, gente, de objetos feitos para esse uso. Porque se a pessoa usar uma coisa que não tem uma forma de segurar, de manter ali na região, isso pode entrar e ficar preso no reto com risco de perfuração intestinal, necrose intestinal, risco de cirurgia, até risco de morte. Então usar somente objetos apropriados. E lembrar, gente, se for compartilhar um objeto, tem que ser feito toda uma limpeza disso aí para não ter o risco de transmissão de doenças. Pode ser usado até preservativos nesses objetos para diminuir esse risco e também para não sujar, fica mais fácil o cuidado com isso aí depois. Então, gente, vocês estão entendendo por que um médico deve abordar essa questão sexual? Por causa do risco de transmissão de doenças, principalmente. E isso vai influenciar em vários outros fatores. Como eu falei, tem a neurosífilis, que é uma doença
sexualmente transmissível e que vai ter consequências depois para a vida toda. Tem o risco de transmissão, como eu falei, intraútero, no caso das mulheres, na gravidez. Tem o risco também de manifestação no local ali, por exemplo, a clamídia, né? Alguns tipos de infecção por clamídia vão dar até cicatrizes retais, mudando a anatomia local, para vocês verem como que isso é importante. Então é uma questão que deve ser abordada na anamnese, ninguém tem que ter vergonha de falar sobre isso, gente. Prática sexual é uma coisa que cada um vai ter a sua orientação e a pessoa vai ter as suas preferências. Então isso aí é de cada um e tem que abordar isso aí, o médico está ali para ouvir. E é muito importante a postura do médico ser receptiva a esse tipo de informação, sem julgamento, para que a pessoa possa se abrir e falar sobre esse assunto. Se você não sente abertura para conversar com seu médico sobre isso, talvez seja o caso de procurar outro médico, né? Hoje em dia a gente tem aí as redes sociais, você consegue ver mais ou menos a postura de cada um para saber se pode falar ou não sobre certos assuntos. É importante que você se sinta confortável na consulta para abordar e falar sobre tudo isso. Então, gente, eu quis falar sobre isso, um assunto muito negligenciado, que é a anamnese, essa conversa, e que tem que ter uma abertura, tanto por parte do médico, mas também do paciente, para falar sobre certos assuntos que são pessoais, mas são muito importantes. Queria te agradecer por ter assistido até aqui. Lembra, gente, no meu site toda semana eu posto textos para vocês sobre saúde intestinal, saúde geral, doenças também, doenças sexualmente transmissíveis, tem tudo lá, te convido a acessar. Meu Instagram está crescendo, estamos chegando aí a 50 mil inscritos, porque vocês estão participando lá, eu faço caixinhas de perguntas, que eu vou respondendo as perguntas de vocês nos stories. Gente, eu tenho o TikTok também, e estou com o meu canal novo, que é um canal de curtas, né, que eu estou pegando trechinhos aí de live que eu posto para vocês. Um grande abraço, você merece tudo de bom e até a próxima.